A história do filho de um dos dois filhos perdidos que Lucas 15 escreve, nos diz. Ali está escrito: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Sempre quando eu lembro do meu passado, o maior temor que eu tinha no meu coração de ser um discípulo do Senhor Jesus é que o Senhor Jesus ia tirar a alegria que eu gostava, as coisas que me alegravam o coração, mesmo que eram coisas pecaminosas. Mas na minha leitura, eu entendia que Deus não poderia me alegrar tanto quanto os prazeres mundanos poderiam me alegrar. E aqui nesse texto a gente percebe como está registrado de maneira muito legal e, na verdade, muito longe ainda do que não dá para descrever o tamanho da alegria de alguém que vem ao encontro de Jesus, que recebe o perdão dos seus pecados, que recebe a adoção na família de Deus. Não há como descrever. Mas eu quero contar mais um exemplo para você. Diz de um jovem que, depois de ferir muito seus pais, por viver na devassidão, foi para muito longe dos seus pais, mas chegou um dia que começou a sofrer muita saudade e um grande desejo de voltar para casa. Começou a se corresponder com seus pais. Pediu um profundo perdão, mas tinha uma grande dificuldade de acreditar que eles pudessem lhe perdoar. Então pediu para que eles colocassem uma bandeira branca numa árvore antes da casa. Caso tivesse a bandeira, saberia que eles haviam lhe perdoado e poderia chegar em casa então. E chegando lá, a árvore, não só aquela,
mas todas as árvores antes da casa, numa longa distância antes da casa dos seus pais, todas as árvores estavam cheias de bandeiras brancas. Lembrando desse exemplo, desse amor, dessa revelação de perdão, dessa revelação de amor incondicional, que recebe de volta aquele que se perdeu, mas antes de se perder, antes de ir embora, feriu muito. Eu lembro dos sinais que nesse dia, eu estou falando, essa mensagem é no segundo dia de Natal, no dia 27, no terceiro dia de Natal. E eu vejo o nosso Deus não só colocou uma bandeira branca numa árvore, Ele enfeitou muitas árvores por esse mundo afora, muitas luzes nas casas e até nas ruas, com todos esses sinais. O nosso Deus bondoso, nosso Criador bondoso, está dizendo: vocês podem voltar para mim, vocês podem voltar para casa, eu amo vocês, eu mandei alguém para este mundo como porta, para poder entrar novamente para o caminho da vida. Esse que nasceu, ele tem a chave de Davi. A porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Por isso eu lembrei desta mensagem do filho pródigo, que é o texto da minha própria conversão. E lembrei também deste exemplo desse jovem, porque também como filho pródigo e como este jovem da minha história, eu me pareço muito, mas esse Deus da história do filho pródigo e esses pais da história desse filho devasso, eu também reencontrei quando voltei dos meus maus caminhos. Ó Deus amado, tu sabes, Pai Santo, quem está me ouvindo, e tu sabes o que aconteceu e o que acontece, quem é essa pessoa. Tu sabes, Senhor, a quem Ele vai enviar esta mensagem, e tu podes fazer os milagres, Pai Santo, aquilo que aconteceu com o filho pródigo, aquele milagre, e também aquele milagre que aconteceu com esse jovem da história que eu mencionei, e este milagre que aconteceu com a minha própria vida. Dá que todos os meus ouvintes que ainda não experimentaram esse milagre possam experimentá-lo. E aqueles que já experimentaram, que a alegria se renova no coração, Senhor, e que eles possam mencionar as suas histórias e essa história para muitas outras pessoas. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Quem vos falou esta palavra mais uma vez foi o missionário Alair Scheidt. E mais uma vez, eu conclamo você, leia a sua Bíblia.